Seja você investidor ou não, se eu tenho uma certeza é que você busca tranquilidade na sua vida. E quando a gente fala de tranquilidade, é óbvio que envolve dinheiro também. Então, se você busca essa paz, essa tranquilidade, uma das primeiras coisas que você tem que dar atenção é para a reserva de emergência, ou também chamada de reserva de imprevisto. É muito recomendado para quem está começando a investir formar primeiramente a reserva de emergência, mas isso também vale para aquela pessoa que não investe ou não quer investir, mas que quer realmente ter tranquilidade ali para a família. Esse é um dos primeiros passos que essa pessoa tem que dar. Então, se você quer saber aí como funciona, para que serve a reserva de emergência, ou então você quer saber aí se o seu dinheiro vai ficar ou não parado na conta, ou então até você se pergunta qual lugar que rende mais para deixar minha reserva de emergência, vem comigo nesse vídeo que eu vou estar te explicando aí como funciona cada um desses passos. E no final desse vídeo eu vou dar um alerta bônus aí para caso você queira realmente investir, por exemplo, num banco pequeno a sua reserva de emergência, um cuidado a mais que eu recomendo que você tenha. Então vamos lá pro vídeo. Muita gente, quando começa a organizar as finanças, já começa a poupar, muitas vezes quer pular direto para os investimentos, aqueles investimentos que aparentemente vão dar mais dinheiro. E essas pessoas muitas vezes não dão a devida atenção para a reserva de emergência. Porém, ela é o ponto mais importante. E você deve se perguntar, por que a reserva de emergência é tão importante assim? É que de verdade, o que ela faz é realmente trazer paz e tranquilidade. A nossa vida ela é uma coisa que não é constante e a gente nunca sabe quando o imprevisto vai surgir. E ele surge de uma hora para outra. E é justamente por isso que, se caso a gente não esteja preparado, a chance da gente perder dinheiro é muito grande. E uma coisa que a gente tem que levar em regra, que não importa só ganhar dinheiro, mas também evitar perder dinheiro. Então eu quero que você volte aí, imagine aquela vez que deu um problema sério no seu carro, ou então queimou uma geladeira, você teve algum problema de saúde com a sua família, ou com algum amigo, algum parente, que você realmente queria ajudar ou teve que ajudar, porém você não tinha recursos financeiros para aquilo no momento. E aí teve que usar o cartão de crédito além da conta, teve que pegar algum empréstimo, alguma dívida, pegar dinheiro emprestado com alguém lá para você poder ajudar. E o problema é que justamente por serem emergências, serem coisas que a gente não espera, se a gente não tem reserva financeira separada para isso, o problema acaba se tornando maior do que só aquele problema em si. O que acontece é que pior ainda para quem começa a investir, porque supõe que uma pessoa começou a investir direto lá em renda variável, em ações, fundos imobiliários, e essa pessoa esqueceu ou não quis fazer a reserva de emergência. E aí surgiu um problema de saúde e ela teve um gasto lá de 10 mil reais. Se essa pessoa não tinha nada guardado ali na reserva de emergência, é bem provável que ela tenha que vender aquelas ações, o que leva ela provavelmente a quebrar aquele sonho, por exemplo, de uma aposentadoria futura e também aí, quem sabe, vender algo com prejuízo, porque ela teve que fazer isso às pressas, sem ter que pensar muito naquilo. E a reserva de emergência ela é justamente para isso. Traz tranquilidade para o investidor, para a pessoa que quer investir, mas também traz tranquilidade para a vida financeira, porque evita que você tenha que se endividar ou aí ter que ficar nos apuros, no aperto, justamente para quando surgir uma emergência. E aí você se pergunta, será que o dinheiro ele vai ficar só parado lá? A questão é que realmente quando a gente fala de reserva de emergência, a gente fala em formar essa reserva, que pode ser aí de 3 a 6 meses do seu gasto, pode ser mais ou pode ser menos. Isso depende muito da previsibilidade do que você ganha. Imagina que você perde seu emprego. Se você tem ali 3 ou 6 meses dos seus gastos, você consegue realmente aí se sustentar por um tempo até, quem sabe, procurar um emprego novo ou aí encontrar uma oportunidade melhor. E é justamente para isso que a reserva de emergência serve. O dinheiro ele fica parado? De fato, ele vai ficar ali em algum investimento que tem uma rentabilidade mínima e o que acontece é que você deixa ele lá. Você vai usar justamente quando tiver emergência. De fato, aqui precisa ter um pouco de autocontrole, porque ele não é um dinheiro que você vai sair usando para comprar qualquer coisa que você viu. Ele é justamente, deu algum problema e não conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito? Quem sabe você pode usar. Obviamente, quando um problema desse tipo começa a ficar frequente, isso gera um ponto de atenção. A gente não pode ficar se endividando e usando sempre a reserva. Obviamente, e novamente, a gente tem que usar para imprevistos e emergências. Quando o imprevisto ou emergência ele é frequente e acaba se tornando um padrão, ele deixa de ser um imprevisto e é algo que a gente está causando. E eu acho que a pergunta que eu mais recebo é justamente aonde eu deixo a minha reserva de emergência para ela render mais? E eu te digo, em lugar nenhum. A questão é que quando a gente fala de reserva de emergência, foque sempre em ter segurança, ou seja, algum lugar onde você tem o seu dinheiro disponível sem ele estar variando de preço. E o segundo é que você tenha liquidez. E quando eu falo liquidez, é que você possa tirar no momento que você precisar. Surgiu um problema, você tira ele.
Ah, e se eu deixar em ações porque eu acho que não vai cair? Isso não acontece. Imagina que em um dia específico você resolve ter esse dinheiro ali em algum título, alguma coisa que tem algum risco maior. E aí esse título ele perde o seu valor ali naquele dia e você tem que vender porque precisa. Você perdeu dinheiro. É por isso que isso tem que sair de cogitação. Você foca em algo que tem segurança e que tem liquidez. Quando a gente fala desse tipo de título, o que vem em mente? A gente vem a própria poupança em si, o Tesouro Selic e alguns CDBs aí, até LCIs que a gente tem de alguns bancos menores. O que acontece é que você tem que procurar algo que tem liquidez diária. O ponto de atenção que eu dou aqui para você é que você busque aquele que te dá mais segurança. Quando a gente fala em poupança, a gente tem muito de verdade, muito preconceito, mas a gente tem aí um dos investimentos mais líquidos que a gente tem. Quando a gente fala do Tesouro Selic, ele é de fato o ponto mais seguro. Ele é considerado até mais seguro do que um CDB, por exemplo, e do que a própria poupança em si, porque a gente está falando ali do Tesouro Nacional, e ele é considerado como o máximo em segurança, principalmente olhando para esses tipos de investimento. O que eu quero que você se atente aqui, realmente essa é uma da parte dessa dica bônus que eu queria dar para você, é que justamente se você optar por deixar em CDBs ou LCIs de bancos pequenos, você se atente muito à estrutura financeira desse banco, porque muitas vezes a gente tem alguns bancos menores que estão em uma situação financeira que não é favorável e aí você deixa o seu dinheiro ali com o risco dele quebrar. Obviamente, todos esses investimentos que eu citei, eles têm a garantia ali. No caso do Tesouro, a gente praticamente nem precisa disso, mas no CDB e na poupança a gente tem a garantia do FGC, que ele garante ali no caso de quebrar. Mas, novamente, a gente tem que evitar problemas. Um segundo ponto é que caso você opte por deixar 100% dessa reserva num Tesouro Selic ou num CDB de um banco pequeno ou numa conta remunerada, você pode ter a chance aí de caso precisar esse dinheiro fora de horário útil ou então no final de semana e você não ter acesso nele. E eu particularmente já passei por uma experiência dessa, onde eu precisei de uma quantia num horário à noite e eu não tinha esse dinheiro ali porque a minha reserva estava em CDBs de um banco pequeno. Hoje eu faço essa diversificação, então eu tenho uma parte dela que fica na poupança, ou seja, o lugar mais líquido que eu posso ter, obviamente, é o lugar que menos rende e a gente provavelmente está perdendo ali para a inflação, mas, novamente, o objetivo, foca em algo seguro, foca em algo que tem liquidez. A reserva de emergência ela não é para você ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro você foca em outros investimentos. A reserva de emergência você usa para focar em trazer essa paz, essa tranquilidade. Então, espero ter te convencido aí de fato a importância de você criar e fazer uma reserva de emergência. Principalmente aí você que acabou de sair das dívidas ou não quer entrar em dívidas e até você que começou a investir e não quer mexer nesse dinheiro. Pense nisso, calcule quanto você acha que vai precisar guardar e forme primeiramente a sua reserva de emergência. Valeu aí, um abraço e sucesso!